Olá! Já parou para pensar que a nossa coluna pode ser muito mais do que só ossos para nos manter de pé? E se ela for, na verdade, uma espécie de arquivo vivo que guarda as chaves das nossas emoções mais profundas? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias do livro Minha Coluna, Minha Vida com Saúde. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A ideia é bem intrigante, não é? E se aquela dor crônica nas costas não for só um problema físico? E se for uma mensagem que o nosso corpo está tentando desesperadamente nos comunicar? Então, a ideia central é basicamente esta. A nossa coluna não é só um suporte. Pense nela como um pilar que reflete o nosso bem-estar emocional. É essa conexão, sabe? É essa ligação profunda entre o físico e o emocional que nós vamos tentar decifrar juntos. Ok, então vamos direto ao ponto. A teoria por trás disso é no mínimo surpreendente. Ela diz que a raiz de muitas dores físicas talvez não seja um mau jeito ou uma lesão, mas sim um choque emocional específico. Aquele momento único, sabe, que nos abala por completo. E esse conceito central tem um nome: conflito de autodesvalorização. A inspiração vem de teorias como a da nova medicina germânica, que buscam essas ligações diretas entre um choque emocional e uma resposta física. E o ponto-chave aqui é que não estamos falando de uma baixa autoestima crónica, daquela que a gente carrega por anos. Não. A teoria fala de um momento. Um evento súbito, dramático e, o que é crucial, vivido em isolamento. É como se esse evento ligasse um interruptor, ativando uma resposta biológica no nosso corpo. Mas o que poderia causar um conflito desses? Bem, pensa em situações que são bem universais, não é? Tipo, falhar num projeto super importante no trabalho. Ou aquela sensação de incapacidade física para fazer alguma coisa. A insatisfação quando a gente se olha no espelho. Ou até aquele sentimento cortante de ser excluído de um grupo de amigos. Coisas assim. Certo, mas como é que isso funcionaria na prática? A teoria propõe um mecanismo bem direto. O choque emocional atinge a nossa psique, o cérebro registra isso e em seguida ele manda uma ordem para o corpo. Essa ordem ativa o que o livro chama de programa biológico nos nossos ossos, músculos, ligamentos. Basicamente, a emoção vira uma instrução física. É isso. E agora, a gente chega na parte que para mim é a mais fascinante de todas. A gente vai fazer uma viagem pela nossa própria coluna, como se ela fosse um verdadeiro mapa emocional. Vamos descobrir como essa teoria conecta cada pedacinho dela a diferentes tipos de conflitos internos. Vamos começar lá por cima, a coluna cervical, a região do nosso pescoço. Fisicamente, é ela que nos permite virar a cabeça, olhar para lados diferentes, ter outras perspectivas, certo? Pois bem, emocionalmente, a teoria associa essa área exatamente a isso, à nossa flexibilidade mental e à nossa comunicação. Olha só que interessante os exemplos. A vértebra C1, conhecida como Atlas, aquela que segura a nossa cabeça, estaria ligada à sobrecarga de pensamentos. Um pouco mais para baixo, a C3, teria a ver com a dificuldade de expressar o que a gente sente. E a C7, bem na base do pescoço, poderia indicar uma desconexão com a nossa espiritualidade. É como se cada vértebra contasse uma história, né? Agora, descendo um pouco, chegamos na coluna torácica. Essa é a área que protege o nosso coração e os nossos pulmões. Então não é nenhuma surpresa que a teoria associe essa região a emoções bem viscerais, como o amor, o luto, a tristeza e aquela sensação pesada, sabe? De estar carregando o mundo nas costas. Por exemplo, a vértebra T2 poderia estar ligada a um luto que não foi bem resolvido. A T5 há aquela ansiedade sobre o futuro. E a T12, que já fica ali na transição para a lombar, estaria conectada com uma autocrítica muito forte e com o peso do perfeccionismo. E aí a gente chega na lombar. Nossa, uma fonte de dor para tanta gente, não é verdade? Fisicamente, é ela que sustenta quase todo o nosso peso. E emocionalmente, a teoria faz uma ligação com as nossas bases de sustentação na vida. Segurança financeira, poder pessoal, a nossa capacidade de nos mantermos firmes. E aqui, olha, as associações são bem fortes. A L1, por exemplo, estaria ligada ao medo da instabilidade financeira. A L3, a conflitos sobre o nosso poder e autonomia. E a L4, aquele sentimento profundo de não ser bom o suficiente. É quase como se o peso de todas essas preocupações se materializasse bem ali, na base da nossa coluna. Ok, a gente explorou todo esse mapa da dor, mas a grande questão que fica é, e agora? O que a gente faz com essa informação? Bom, o foco agora muda. A gente sai da decodificação e entra na cura, explorando as ferramentas que o livro propõe para a gente mudar a nossa relação com a dor.
A abordagem sugere duas ferramentas principais. A primeira é a cinesiologia, que seria usada para meio que dialogar com o corpo e encontrar onde estão os bloqueios emocionais. A segunda é a bioenergética, que foca em libertar essa energia que ficou presa usando movimento e expressão. Então, para resumir, uma ferramenta identifica o problema e outra ajuda a libertar. Todo esse processo de cura tem um nome bem específico: ressignificação. E a ideia aqui não é apagar o passado de jeito nenhum. Funciona assim. Primeiro passo, identificar aquele conflito emocional original. Segundo, liberar a tensão que ficou presa no corpo. Terceiro, e esse é o passo crucial, é transformar o trauma em aprendizado. E por último, desativar aquele modo de alerta constante do corpo. Olha, se tem uma ideia principal para a gente levar de toda essa conversa, é esta aqui. A dor não é um erro do nosso corpo. Ela passa a ser vista como um sinal, uma forma de comunicação que aponta para um desequilíbrio emocional mais profundo que, talvez, precise da nossa atenção. E essa citação resume tudo perfeitamente. Ressignificar não é esquecer o trauma, mas sim transformá-lo em aprendizado. Ou seja, quando a gente consegue mudar a nossa percepção sobre o que aconteceu, o corpo pode finalmente relaxar aquele estado de defesa constante e aí sim abrir o caminho para a cura. E a gente termina com uma reflexão. Independentemente de a gente concordar 100% ou não com a validade científica dessa teoria, ela deixa um convite muito poderoso, o de escutar o nosso corpo de um jeito diferente. Que tal fazer uma pausa e pensar um pouco para além do físico? Que histórias o nosso corpo talvez esteja tentando nos contar?